Eu te saúdo com a paz do Senhor. O que é docismo? Não é uma pessoa que come doce. Na lição de hoje eu vou te falar acerca do que é docismo, que é uma heresia, e qual é as principais partes dessa heresia. Esta é a lição número 3 da classe de adultos, a encarnação do verbo. Fique aqui comigo, que além disso eu também te darei as respostas do Revisando Conteúdo, também te darei algumas referências bíblicas para uma melhor compreensão da aula de hoje. Texto áureo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. Verdade prática. A vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas, por isso a negação da sua historicidade não se sustenta. Muitas vezes as pessoas têm tentado negar a existência de Cristo, mas historiadores não cristãos têm confirmado a existência de Cristo. Introdução. O mesmo apóstolo João, que se empenha em mostrar a deidade absoluta de Jesus, se preocupa também em enfatizar que Jesus viveu entre nós e participou da natureza humana e teve corpo físico humano. É importante realmente destacar que verdadeiramente Jesus teve a sua natureza humana. E por que ele teve essa natureza humana? Qual a consequência disso? Tinha realmente uma necessidade de Jesus vir de forma humana? Por que ele não veio em forma de anjo, por exemplo? Ou talvez do próprio Deus? Eu também vou te falar a resposta desta pergunta na lição de hoje. É importante notarmos que Jesus ele tanto teve a natureza humana que Jesus teve sede, como nos diz João capítulo 19, versículo 28. Ora, se Jesus teve sede, é porque ele já não tem mais essa ideia de Deus, né? É importante salientar que Jesus tinha as duas naturezas, a humana e a divina, que também vamos falar nesse trimestre acerca desse negócio. Então, se Jesus teve sede, como nos relatou João 19, 28, então ele já não é Deus nesse sentido. Ele aqui já mostra, realmente já prova que verdadeiramente ele era humano. Ele também teve fome, como nos diz Mateus capítulo 21, versículo 18. Jesus chorou. Chorar é o quê? É um sentimento humano, é um gesto humano, assim como também ter fome. Então Jesus chorou em João 11:35. É curioso João 11:35, porque em algumas versões isso trata do menor versículo da Bíblia. E Jesus também ele trabalhava, como nos diz Marcos capítulo 6, versículo 3. Portanto, Jesus teve sede, Jesus teve fome, Jesus trabalhou e também Jesus chorou. O que são esses aspectos? São aspectos puramente humanos. Então isso já prova que verdadeiramente o Senhor Jesus ele veio em forma de homem. Heresias que negam a corporeidade de Cristo. O que é docetismo? Eu falei docismo lá no início, não é docetismo. O termo vem do grego dákio, que significa ter aparência. O docetismo é a mais antiga heresia da história da igreja e consiste em negar que Jesus tivesse tido corpo físico humano, sua humanidade era simplesmente uma aparência como um fantasma. É curioso nós vermos que em alguns casos específicos Jesus realmente parecia um fantasma, não é verdade? Como nós vemos lá em Mateus capítulo 14, versículo 26, que Jesus aparece, tem realmente essa aparência. Lá também em João capítulo 20, versículo 19, também vai nos dar essa ideia de fantasma, mas não, Jesus não era um fantasma. Aqui a grande questão aqui do que é docetismo é realmente a ideia de que Jesus não tinha uma forma humana, ele tinha somente uma aparência humana, que Jesus realmente não teve, não foi realmente homem, realmente ele não tinha uma natureza humana, ele apenas parecia. Então o que é isso? Isso é o tal do docetismo, que realmente ele nega que Jesus teve um corpo físico humano, né? O que os docetas ensinam sobre Jesus? Lucas descreve um começo muito humano. Jesus teve parentes e amigos, Zacarias e Isabel. Então, se ele já teve parentes,
Então, só quem tem parente é uma pessoa, né? Só pode ser uma pessoa humana, claro. José e Maria, que eram os pais, né? Vizinhos e primos, ou seja, eles viviam em sociedade, cercado também por parentes. Pastores, isso é muito interessante, né? Jesus foi apresentado no templo. Simeão, Ana, só para dizer aqui alguns. Então veja que verdadeiramente Jesus tinha essa humanidade, ele vivia em sociedade, ele tinha pai, ele tinha mãe, contudo que curiosamente Jesus tinha 3 pais, né? Interessante isso, ele tem o pai eterno, né? O pai que é o Deus que está no céu, ele tinha o pai que era José e tinha o pai da realeza que era Davi, por isso que o cego sempre clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas Davi não era pai de Jesus, mas na linhagem da realeza, sim, Jesus veio realmente da linhagem de Davi. Por isso Jesus tinha aí 3 pais, né? Então veja que Jesus ele tinha parentes, tinha pai e mãe, tinha primos, vizinhos e até mesmo pastores. Então veja que verdadeiramente por mais que os docetas ensinam sobre o que é Jesus, eles negam, né, a questão física de Cristo, humana de Cristo. A Bíblia nos relaciona verdadeiramente que Jesus realmente era homem. O que os principais docetas diziam sobre Jesus? Cerinto negava o nascimento virginal de Jesus Cristo e ensinava o docetismo. Ele foi contemporâneo do apóstolo João em Éfeso. Então, temos aqui uma questão aqui de contemporaneidade, né, na época do apóstolo João. Então, esse Cerinto, ele negava o nascimento virginal de Jesus. Virginal não, é virginal mesmo. Então, que é, na verdade, o nascimento normal de uma pessoa. Existe também a questão da cesárea hoje, né? Não sei se nessa época dos tempos bíblicos se já existia, mas nós hoje temos a questão, a criança pode nascer de cesárea ou parto normal. No caso, Jesus veio de parto normal. Era justamente isso, esse parto normal, que esse Cerinto negava. Ele ensinava que Jesus não nasceu de uma mulher. Ele não teve um nascimento virginal, como todas as pessoas têm, né? Saturnino, o principal representante do gnosticismo, Sírio, ensinava que Jesus Cristo não nasceu, não teve forma e nem corpo, foi simplesmente visto de forma humana em mera aparência, o que é geralmente a principal tese do docetismo, né? Que é que Jesus ele não era homem, ele não tinha uma natureza humana, ele apenas parecia, era algo superficial, é como realmente fosse, como se fosse um fantasma, né? Ele tinha uma aparência, mas ninguém conseguia tocar algo dessa natureza. Marcião é outro heresiarca que negava ser Cristo verdadeiramente humano, mas quanto ao seu corpo não se sabe se, na opinião dele, era apenas uma aparência ou substância erétea, que é etérea, melhor dizendo, etérea. Vem mais a ideia de éter, né? Mas também tem uma questão da simbologia, do sentido figurado, de dizer que algo é celeste, puro ou elevado, né? No caso, aqui nesse sentido de Marcião, ele negava que Cristo era verdadeiramente humano, ele negava isso, mas não se sabe, na opinião dele, qual é o tipo de aparência de Cristo, se ele realmente, já que ele não era humano, o que ele seria, né? Seria um fantasma ou seria realmente essa questão de etérea? Qual é a ideia, né? Isso não se sabe ao certo. Sinopse: Jesus, mesmo sendo Deus, tornou-se homem e desenvolveu-se física, intelectual e espiritualmente. A afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. O que era desde o princípio? A expressão "que era desde o princípio" é uma reiteração daquilo que o apóstolo afirma na introdução do evangelho que leva o seu nome. No princípio era o Verbo. Isso significa que o Verbo já existia mesmo antes da criação. Mas João nunca perde de vista que o Verbo se fez carne. Então vemos aqui dois pontos interessantes. Aqui mostra as duas partes de Cristo, né? Mostra que Jesus se fez carne e habitou entre nós, como nos diz lá Isaías 9,6, né? Nos fala que o menino nos nasceu. E aqui na ideia de que Jesus já existia desde sempre, desde o início, desde a criação. Na criação, lembra que Deus falou?
façamos do homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Não é assim, nós quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, ali o Senhor Jesus estava presente na criação. E isso é tão interessante que aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. O termo usado ali, que é o nome Bereshit, é a ideia de cabeça, de alguém que dá uma origem a alguma coisa em princípio, né? Na verdade, a tradução literal seria em princípio, ou seja, em princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, Deus teve um princípio para criar, ele teve uma arquitetura, ele arquitetou tudo. Ele teve em princípio, foi um princípio de Deus. Então, há uma questão curiosa aqui, que Jesus, ele é o cabeça da igreja. Então, é interessante que quando Deus criou os céus e a terra, e todas as coisas, nota que lá em Mateus, fala sobre a questão de os homens que estavam, os discípulos que estavam no barco, e Jesus mandou o vento se acalmar. E é interessante que quando Jesus manda o vento se acalmar, o mar se acalmar, ali se acalma tudo. O que era aquilo ali? Aquilo ali era o mar, o vento, reconhecendo que Cristo foi quem os criou. Por isso eles devem o quê? Obediência a Cristo. Eu acho essa ideia muito interessante, porque realmente demonstra que Jesus tem todo o poder nos céus e na terra, e também na ideia de que a criação obedece ao seu Criador. A reafirmação apostólica. Veja que a presença do nome de Pilatos no credo dos apóstolos o posiciona nos acontecimentos passados. Ele sofreu sob Pôncio Pilatos, ou seja, padeceu nas mãos de um personagem da história, logo o Senhor Jesus só pode também ser alguém da história. Então aqui vemos algumas questões muito importantes sobre que o Senhor Jesus veio em carne ao mundo e que pôde ser tocado pelos que conviviam com ele. O que mais uma vez prova, em definitivo, que Jesus realmente ele era homem, né? Inclusive tem tanto essa questão do toque, que vemos, por exemplo, a mulher que tocou nas orlas dos vestidos de Jesus e foi curada, né, da sua hemorragia, né, durante 12 anos que ela padecia. Temos um caso curioso também lá em João capítulo 13, versículo 25, que fala sobre que João reclinou a sua cabeça no peito de Jesus. Se ele reclinou a cabeça no peito de Jesus, então, claro, Jesus era humano, ele tinha de fato um corpo, né? Uma crença herética. Por isso o apóstolo esclarece, e de maneira direta, que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. Veja a gravidade dessa heresia, pois se Jesus não teve corpo físico real, ele também não morreu. E se não morreu, também não ressuscitou. Se não ressuscitou, logo não há esperança de salvação. Então veja que aqui é uma grande heresia dizer que Jesus não veio da carne, né? Ou melhor, que Jesus... Deixa eu ver isso aqui de maneira direta, que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. Ou seja, se as pessoas que negam que Jesus se encarnou, se tornou carne, e aqui é bom até deixar um leque um pouco aberto aqui, falando de encarnação, é diferente de reencarnação, como os acreditam os espíritas. Né? Aqui o Senhor Jesus ele se fez carne, ou seja, ele se transformou em homem, ele se transformou em carne, né? É diferente de reencarnação, que dá aquela ideia mentirosa, né? Uma ideia do maligno, que a pessoa, a cada fase da vida, quando ela morre, ela, de tempo em tempo, ela vem passando aí de geração em geração, encarnando em outras pessoas. A TV Globo está exibindo atualmente uma novela chamada Alma Gêmea, que dá essa ideia, né? Que tem uma moça que se incorporou numa outra moça e ficou assim, é uma atrapalhada só. Então veja que, sim, alguns casos de novela eu consigo assistir, porque como eu já falei aqui algumas vezes, eu visito algumas irmãs e de vez em quando algumas irmãs, algumas pessoas, até principalmente pessoas não cristãs, e essas pessoas não cristãs, claro, assistem às novelas, né? E eu, como estou ali, eu não vou pedir para a pessoa, não vou ser deselegante para pedir a pessoa para desligar a sua televisão, porque ela está na sua casa, então ela tem o direito de ver o que quiser. Então eu acabo assistindo algumas questões e observo. Então veja que essa a ideia do espiritismo
ela é completamente inviável. Então, encarnação é diferente de reencarnação. Então, é bom deixar isso claro. Então, veja que a pessoa que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. Então, tem esse ponto aqui principal que é, se Jesus não veio em carne, então ele não se transformou em homem, então ele nunca morreu, ele nunca foi crucificado. Se ele não foi crucificado, então é vã toda a esperança em Cristo. Por quê? Porque ele não morreu, ele não foi crucificado. Veja que é uma grande heresia, né? Uma grande heresia esse negócio. Portanto, sim, Jesus veio em carne, morreu na cruz do Calvário para nos dar a salvação. Sinopse. Os evangelhos sinóticos apresentam Jesus ressaltando os seus aspectos humanos, ao passo que o evangelho de João revela o seu aspecto divino. Como essas heresias se revelam hoje? Quanto ao nascimento virginal de Jesus. A Bíblia anuncia de antemão a concepção e nascimento virginal de Jesus desde o Antigo Testamento e seu cumprimento histórico no Novo Testamento. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Nós temos que ver também, aqui tem uma referência de que ela de Gênesis 3,15 também revela aí que Jesus realmente iria vir, né? E mais uma vez ele vem o histórico que aconteceu no Novo Testamento. E é tão importante essa questão do antemão, que não é algo que surgiu do além, de algo que surgiu do nada. Não é assim. A Bíblia menciona que o Senhor Jesus iria vir lá no Gênesis 3,15, também aqui em Isaías 7,14, e ele foi se cumprir. E antes de cumprir, o que aconteceu? O anjo Gabriel, que foi o mesmo anjo, pelo menos pelo nome, né, foi o mesmo que apareceu para dizer do nascimento de Sansão, agora também fala para Maria que ela dará luz a um filho. Aí sim veio Jesus. Então veja que a Bíblia já disse de antemão, há séculos e séculos antes de acontecer, e pouco tempo antes, né, talvez dias, semanas, né, meses, né, na verdade, se a gente for contar todo o período da gestação, então 9 meses em média, antes de Jesus nascer, apareceu um anjo para dizer a Maria, olha, você será mãe do Salvador. E depois Jesus veio. Olha como é organizado a ordem cronológica. Veja como é perfeito para que ninguém diga assim, isso é uma falácia. Jesus nasceu, Jesus na verdade não nasceu. Isso aí é invencionice. Não, a Bíblia vem dizendo desde os tempos bíblicos que Jesus de fato viria e de fato ele veio. Quanto à morte e à ressurreição de Cristo. Nas notas explicativas de rodapé, nas edições do Alcorão, eles afirmam que um sósia de Jesus foi levado à cruz. Isso se parece com a ideia de Basílides. Essa doutrina contraria todo o pensamento bíblico e os fatos históricos. A Bíblia ensina que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. Para eles aqui, no caso, Jesus foi uma farsa. Quem foi sósia, né? Foi Simão ou Cirineu. Transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado. E que o populacho o tomou por Jesus. Então veja que o populacho, aqui só para deixar um pouco claro, ou esclarecer um pouco mais, geralmente é aquelas pessoas de um determinado segmento ou povos populares, pessoas mais populares, mais simples, pode ser tanto um quanto o outro. Então, nesse caso, é o populacho cristianismo. Algumas pessoas do cristianismo que seguiam a religião inventaram que Jesus morreu. Né? Esse aqui é o ponto. Então, veja que Simão, o Cirineu, transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado no lugar de Jesus, segundo o que eles ensinam. Então, por conta disso, qual é a ideia deles? É fazer com que as pessoas desacreditem na palavra, não creiam na morte e na ressurreição de Jesus. Confirmação histórica. Flávio Joséfo, historiador judeu, acusaram-no perante Pilatos, e este ordenou que o crucificassem. Os que o haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. Flávio Joséfo é um historiador muito respeitado e ele não é cristão. E por que enfatizar a ideia de que Flávio Joséfo não é cristão? Porque muitas vezes, quando nós falamos alguma coisa, o que as pessoas dizem? Vocês falam isso porque vocês são fanáticos, por
porque vocês são da religião, é por isso que vocês falam isso. Mas quando é uma pessoa que não é cristão, que não pertence ao cristianismo, dá uma credibilidade maior, pelo menos para aquelas pessoas que não creem. Porque nós cremos, nós sabemos. E ainda que as pessoas, a ciência diga que não, o historiador diga que não, nós sabemos que Jesus existiu. Mas Flávio Josefo, de fato, ele é direto. Ele é claro que realmente o Senhor Jesus foi acusado perante Pilatos, e Pilatos é uma pessoa da história, historicamente ele existiu. Então, confirma aí a ideia que a Bíblia nos traz de que Jesus realmente era homem, para não ter dúvida, realmente não ter dúvida, e que ele foi crucificado. E as pessoas que andavam juntamente com ele, após da sua morte, não o abandonaram. Então veja que a palavra aqui de Flávio Josefo dá um peso à realidade bíblica, à verdade bíblica, na questão aqui da história, né? O historiador romano Tácito escreveu: aquele de quem levavam o nome Cristo foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. Mais um relato de outra pessoa que também não é cristã, que vem aí uma confirmação histórica que verdadeiramente Jesus realmente existiu, e confirma também sobre as palavras aqui de Flávio Josefo. Falou ali basicamente a mesma coisa, né? A Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. Então não há nenhuma dúvida para nós, qualquer pessoa que seja um pouco honesta, né, que tenha um pouco de honestidade, se não crer na Bíblia, se não crer nos cristãos, vai crer em Flávio Josefo, porque Flávio Josefo não faz parte do cristianismo. Então, realmente, há aqui, e também esse Tácito, né, vai realmente dar uma credibilidade à palavra. Não que a Bíblia não tenha a sua veracidade em si, a sua autoridade em si. A Bíblia tem. Independente se as pessoas acreditam ou não na Bíblia, ela vai se cumprir da mesma forma. Mas isso dá ideia, realmente reforça aquilo que nós pregamos. Então, quando nós pregamos a palavra e falamos para uma pessoa: olha, esse Flávio Josefo, que é uma pessoa que não é cristã, ele confirmou exatamente o que a Bíblia diz. Então dá um peso, a pessoa já olha, não é mais o cristão que está falando, agora é uma pessoa não cristã. Então dá realmente um peso. Conclusão: ele foi revestido do corpo físico, porque o pecado entrou no mundo por um homem, e pela justiça de Deus tinha de ser vencido por um ser humano. Jesus se encarnou, fez-se homem, sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. Então, por que Jesus veio como homem, não como Deus, ou não como anjo? Para que ele pudesse tirar o pecado, vencer o pecado do mundo como sendo homem. Porque senão não seria justo. E como Deus é justo, Deus fez com que desse o seu filho na cruz do Calvário. Jesus se tornou em carne, em homem. Então ele padeceu tudo como sendo homem, né? Além daquilo aquelas referências que eu já te falei lá no início, ele sofreu zombaria. Transpassaram uma lança sobre ele e certamente o sangue foi derramado ali. A coroa de espinho invertida, né, furou ali a cabeça de Cristo, então ele começou a sangrar. Então veja que realmente em tudo ele era homem. Sentiu fome, trabalhou, chorou. São questões humanas. Então Jesus, se realmente ele fosse 100% Deus, no sentido de se manifestar aqui na Terra 100% Deus, ele estaria sendo injusto. Por quê? Porque ele não poderia morrer, porque o Deus não morre. Então Deus é eterno. Então veja que há algumas complicações, se nós observarmos bem, né? Tem algumas complicações. Então por isso Jesus precisou vir como homem, para que o adversário não tivesse que acusar a Deus. Porque o adversário certamente acusaria. Lembra lá de Jó? Que o Satanás ele afrontou a Deus devido à integridade de Jó. Claro que ele não tinha, claro que ele faz tudo o que você quer, claro que ele é servo teu. Você dá tudo o que ele quer? Olha como é que o adversário lançou em rosto do Senhor, porque Deus deu tudo para ele. Então o que Deus fez com o diabo? Então toca na vida de Jó, ou melhor, toca em Jó, mas não na sua vida. Então veja que há aqui uma questão muito importante
de falarmos a respeito desse ponto de que Jesus veio como um homem, porque da mesma forma que o pecado entrou no mundo através de um homem, no caso Adão, o pecado também foi vencido através de um homem, Cristo. Revisando o conteúdo. Número 1. O docetismo é a mais antiga heresia da história da igreja e consiste em negar que Jesus tivesse tido corpo físico humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência, como um fantasma. Número 2. Cerinto, Saturnino e Marcião. Número 3. A gravidade dessa heresia está em afirmar que Jesus não teve corpo físico real, então ele também não morreu. E se não morreu, também não ressuscitou. E se não ressuscitou, logo não há esperança de salvação. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17 e 18. Número 4. O apóstolo reitera o que afirma na introdução do seu evangelho. O que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Número 5. O heresiarca gnóstico do Egito, Basílides, negava a crucificação de Cristo. Dizia que Simão, o Cirineu, transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado, e que o populacho o tomou por Jesus. Atualmente, o Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos e sua principal fonte de autoridade espiritual, declara que o Senhor Jesus não foi crucificado, que tudo não passa de uma simulação. Alcorão 4, 1, 5, 7. No caso seria Alcorão capítulo 4, versículo 157, né? Só para a gente ter uma direção, deve ser esse aqui o ponto. Então veja que o Alcorão também nega essa existência de Cristo, né? Que tudo foi uma simulação. O docetismo também fala a mesma coisa, que Jesus não existiu, mas nós sabemos, até historicamente falando, que verdadeiramente o Senhor Jesus ele se fez carne, né? O verbo, a encarnação do verbo, né? Então veja que é interessante falar de verbo, porque há alguns anos, muitos anos na verdade, eu procurei ver o que é verbo. E eu fui ao dicionário. Eu lembro que eu consultei o dicionário na época, Aurélio, e o Aurélio diz que verbo é Jesus Cristo. Eu achei muito interessante, falei, olha, interessante que eu pensei que o Aurélio, como sendo um dicionário de língua portuguesa, iria falar do verbo no sentido de oração, naquela questão de português, o que é verbo, o que não é verbo, onde está o verbo, o sujeito, essas coisas todas. Mas não, o primeiro significado de verbo no dicionário Aurélio é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então veja que até o Aurélio testifica também da questão de Cristo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Se você gostou da lição de hoje, da aula de hoje, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. E se você não gostou, deixe o seu dislike, deixe o seu comentário também, é importante eu saber. E ver também a sua opinião acerca deste assunto. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!